Seja bem-vindo ao canal, aqui traduzimos relatos de experiências de quase morte. Antes de iniciarmos esse lindo relato, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos à experiência. Oi, meu nome é Miabella Brickey. Eu nasci e fui criada em Salt Lake City, Utah. Cresci em uma família pequena, apenas com meus pais, meu irmão e eu. Cresci bem no coração de Salt Lake, em Sugarose, uma comunidade pequena que basicamente definia a minha infância. Quando eu tinha cerca de 10 anos, comecei a ficar constantemente doente. Então, em 25 de maio, fui para o hospital. Fui diagnosticada erroneamente com salmonela. Em outro momento, fomos a uma clínica e disseram que era apenas um vírus aleatório. Os médicos não conseguiam ser específicos. Em um dia eu estava deitada no chão do nosso banheiro, vomitando a cada 3 minutos. Decidimos ir à clínica com a ideia de que eu receberia alguns remédios na veia e voltaria para casa. Mas eu precisava ser basicamente reidratada, pois estava claro para nós que eu tinha algum vírus semelhante à gripe, como haviam dito nos meses anteriores. Chegamos lá, tentaram colocar um soro em mim, mas me furaram 9 vezes e não conseguiram. Como eu estava tão desidratada, me enviaram para a emergência. Havia uma equipe especializada em colocar soros para pessoas com corpos mais difíceis. Eles conseguiram colocar o soro na primeira tentativa e começaram a inundar meu corpo com fluidos. Quando você cresce em uma comunidade pequena, como eu disse, a maioria da população se conhece. Meu pai era amigo íntimo de algumas enfermeiras. Quando ele entrou na emergência, se apresentou como Dr. Brickey, explicou o que estava acontecendo comigo e o que estava errado. Eles ouviram e confiaram nele. No entanto, isso acabou me prejudicando um pouco, pois, ao me darem tantos fluidos, minha condição piorou. Quando chegamos à emergência, diziam que eu estava muito desidratada e precisava de muitos fluidos, mas depois de hidratada, iríamos embora. Eu estava na emergência, os fluidos estavam sendo administrados, mas à medida que percebiam que minha condição estava piorando, ficaram preocupados. Começaram a fazer todos esses testes, ouvindo meu coração e perceberam que ele não estava batendo normalmente. Estava completamente fora de controle, batendo aleatoriamente. Fizeram um ecocardiograma e perceberam que meu coração mal estava batendo, mal estava bombeando sangue. Era sério. Decidiram que precisavam fazer um pequeno procedimento, onde queriam dar um choque no meu coração com um fio. Tiveram que me anestesiar, colocaram um pequeno fio na minha artéria carótida e iam dar um choque com ele para ver se isso restauraria o ritmo elétrico correto ao coração. Do meu ponto de vista, eu não tinha ideia do pânico que todos estavam experimentando. O que estava realmente acontecendo fora do meu quarto era que as enfermeiras chamaram meu pai para o lado e disseram que ele precisava trazer sua esposa agora. As enfermeiras realmente não sabiam como contar aos meus pais que eu estava praticamente à beira da morte e que, se não conseguissem fazer meu coração bater normalmente, as coisas ficariam muito ruins. Mesmo assim, meu pai ainda não estava compreendendo completamente, mas ele ligou para minha mãe. Minha mãe chegou, lembro-me dela chegando, agora eu tinha os dois ali, e eles iniciaram o procedimento. Tudo correu bem, eles completaram, conseguiram colocar um fio na minha artéria carótida e deram um choque no meu coração. Embora tenha dado um pouco mais de força ao batimento, não criou nenhum resultado positivo suficiente. Os médicos não se sentiram confortáveis o suficiente para me desentubar, mas me admitiram no hospital, me mantiveram entubada e me colocaram em um quarto na UTI. Cerca de 4 horas depois, meus pais ouviram um código ser chamado. Eles olharam para cima e viram uma enfermeira parada na porta chorando, olhando para eles. Quando meu pai fez contato visual com a enfermeira, ela simplesmente disse: "Vocês precisam vir agora." Meu pai diz que, ao entrar, viu um homem grande fazendo compressões no peito da minha pequena filha e ele não sabia como reagir, porque o instinto era proteger-me, mas ele sabia que sua mente era mais inteligente que isso. Então, o que acabou acontecendo é que meu pai começou a pular para cima e para baixo do lado de fora do quarto, em pânico, as enfermeiras tentando ajudá-lo, e ele dizia: "Não me toquem. Eu não vou atrapalhar, mas não me toquem." Meu pai estava lá, pulando em pânico, minha mãe chorando, e eu estava deitada na cama recebendo RCP. Mesmo que tenham feito RCP em mim por 65 minutos e eu estivesse entubada o tempo todo. Eles não sabiam se eu estava com morte cerebral, porque eu não estava respondendo, e me colocaram em suporte de vida. Acabaram me colocando em ECMO. Meu coração não estava batendo, mas isso era tudo o que se podia ver, caso contrário, eu estava perfeitamente saudável. Eles não conseguiam entender por que meu coração havia parado e se recusava a começar de novo. Eles não entendiam.
Devido ao trauma que meu corpo sofreu durante a parada cardíaca, os médicos decidiram que minha única opção era um transplante de coração. Os médicos não estavam confiantes de que eu estava forte o suficiente para ser transferida de uma máquina para outra. Basicamente, eles disseram que eu precisava de um transplante de coração até o final da próxima semana, ou então teriam que me tirar do suporte de vida. Eles poderiam tentar colocar outro suporte de vida, mas não queriam tentar porque sabiam que não iria funcionar e eu não era forte o suficiente. Em primeiro lugar, me colocar no topo da lista foi uma questão complicada. Houve uma espécie de momento divino quando chegou a hora de decidir se eu estava ou não com morte cerebral e capaz, se eu seria qualificada para entrar na lista de doadores, na lista de doação de órgãos. Você precisa ser considerado um receptor viável e ter chances positivas de se sair bem, sobreviver e prosperar pós-transplante. Se você não tiver uma alta chance de sobrevivência após a cirurgia, eles nem vão colocar você na lista, porque, francamente, não querem desperdiçar órgãos. Originalmente, a pessoa que me avaliou na verdade me marcou como uma candidata inviável. A pessoa que estava me testando me pediu para abrir os olhos e apertar sua mão, e eu não fiz isso. Também falhei em vários outros testes deles, e isso foi enquanto eu ainda estava sob muita medicação e basicamente em um coma induzido. Eu não estava respondendo o suficiente, então me marcaram como uma candidata inviável. Enquanto a pessoa que me avaliava saía do quarto com essa avaliação, meu pai correu até ele e disse: "Espere, por favor, apenas espere." Ele se virou e gritou no meu ouvido enquanto eu estava deitada na cama: "Mia, este é seu pai, você precisa abrir os olhos agora." Ele gritou de forma muito enérgica, e meu pai disse que abri os olhos, olhei para ele e apertei suas mãos, depois voltei imediatamente a dormir. Meu pai diz que viu o homem riscar o que quer que tenha escrito, escrever algo novo e sair do quarto. Cerca de 1h30 depois, meus pais foram informados de que eu havia me qualificado e que tinham me aprovado para entrar na lista. Mas, para fazer a transição, isso é meio que o contexto de como eu cheguei lá. Agora, estou nesse coma, esperando por um transplante de coração, e é aí que tive minha experiência de quase morte. O que me lembro e acredito que estava acontecendo quando meu coração entrou em parada cardíaca, quando começaram a fazer RCP em mim e durante a 1h30 em que estive em suporte de vida, foi uma espécie de limbo. Eu estava sentada na beira de um penhasco o tempo todo. Não consigo dizer onde estava esse penhasco. Não era em nenhum lugar deste planeta Terra, mas era lindo. O penhasco era muito alto, o melhor que posso comparar seria com os penhascos de morrer. Eu tinha os pés pendurados sobre a beira do penhasco, como se estivessem suspensos no ar, mas eu estava sentada no chão. Lembro-me de ficar lá por algo que parecia uma eternidade. O tempo não existia nesse plano. Eu não estava preocupada com o tempo, não estava pensando nisso, nem mesmo era um conceito, portanto, não era algo para se pensar. A experiência era apenas uma existência eterna. Eu me sentia tão calma, e acho que, até hoje, inconscientemente, minha alma, meu espírito e meu corpo tentam voltar a essa sensação com frequência. É como um estado de pura integridade. Enquanto estava sentada na beira daquele penhasco, com os pés pendurados, eu observava o que só posso descrever como um pôr do sol, mas não era um pôr do sol como os que vemos aqui na Terra. O que eu estava observando era uma bola de energia viva e respirante, a coisa mais bonita que já vi. Era uma luz branca brilhante, mas colorida, e não era ofuscante, mas era a coisa mais brilhante que já vi. Não tinha rosto, era literalmente uma esfera de energia pulsante, respirante e viva. Abaixo do penhasco havia um oceano. Não vi a terra novamente, só vi o oceano aberto e havia seres na base do penhasco. Eles estavam me esperando. Eu gostaria de poder explicar como eles pareciam, mas não consigo. Eles nem tinham corpos, eram espíritos, mas me disseram que, se eu quisesse pular do penhasco, eles me pegariam. Eu estaria segura, não me machucaria. Havia uma ênfase em se você escolher vir conosco, ficará bem, mas também havia uma ênfase igual em mas não venha até se sentir pronta, e estaremos aqui, não vamos apressá-la, ficaremos aqui o tempo que for necessário. Havia absolutamente zero pressa, tanto em ficar onde eu estava quanto em ir com eles. Eles me disseram basicamente que, se eu fosse com eles, eles me levariam até a esfera. Pensei, por enquanto, vou ficar aqui curtindo um pouco mais porque estou gostando de estar aqui. Se não deixei claro, eu estava apenas nesse penhasco, e atrás de mim era um campo aberto com grama, flores e algumas árvores, meio com uma vibração de floresta. E eu ainda não disse isso, mas atrás de mim havia um galpão. Eu entrei no galpão e lembro de não gostar de lá de dentro, então é por isso que não voltei. Não era assustador de se olhar, mas definitivamente não parecia se encaixar.
Era como um lembrete brutal da humanidade, sentado neste campo celestial, de mortalidade. Era como se estivesse envolto em uma energia que sentia a humanidade e a energia que vem ao ser humano e ter um corpo físico, estar fisicamente preso a certos lugares. A energia real de ser humano, senti que estava lá, ou estar ao redor deste galpão. Quando entrei, havia gravuras de nomes nas paredes, e era triste porque havia milhares de nomes. E quando digo triste, não quero dizer tristeza dilacerante, apenas uma energia pesada e melancólica que está lá, significativa e algo que você precisa reconhecer. Porque há sentimentos de perda pairando ali reais, os sentimentos que vêm com o ser humano, você sabe, ser humano é brutal. Lembro-me de estar lá dentro e pensar, não gostei nada disso aqui, então saí muito rapidamente e passei o resto do tempo na beira daquele penhasco. Foi lá que fiquei durante toda a minha experiência, que literalmente parecia uma eternidade quando coloquei tudo isso junto e percebi o que estava lembrando. Quando contei isso ao meu pai, a reação dele meio que solidificou minha confiança na minha história. Ele me contou sobre quando eu ainda estava em suporte de vida e eles nem tinham certeza se eu estava lá, se eu estava com morte cerebral ou não. Foi quando as coisas estavam realmente ruins. Havia uma mulher, uma bruxa poderosa e leitora de energia, uma bruxa psíquica com certeza, que veio me visitar enquanto eu estava no hospital, em coma. Ela é amiga dos meus pais. Ela sentou lá e segurou a parte inferior dos meus pés. Quando saiu, disse aos meus pais que eu estava sentada, que eu estava em outro plano, que meu cérebro estava bem. Ela disse que eu ainda estava lá, que a filha deles ainda estava lá, mas em outro plano, em outro mundo, e que eu estava curtindo junto a um corpo d'água, e me sentindo muito calma. Mas ela não sabia se eu queria ficar ou ir embora, e precisava de alguma confiança, alguma afirmação, precisava ouvir que eles queriam que eu ficasse. Para mim, foi essa única confirmação dela que realmente me fez sentir confiante na minha história, essa foi a minha experiência de quase morte. Depois que essa mulher saiu e contou aos meus pais essas coisas, é claro que o tempo todo antes disso, eles estavam ao meu lado e não saíam, mas, você sabe, eles realmente intensificaram as coisas. Eles estavam tipo, nem podemos começar a sequer pensar na ideia de ela não ficar bem, precisamos dizer a ela que está tudo bem. Eles realmente começaram a empurrar isso, tipo precisamos dizer a ela o quanto precisamos dela, precisamos dizer a ela que ela precisa lutar. E é tão verdade, lembro-me de pensar, não sei se quero ficar, não sei se quero ir, gosto de ter a opção de escolher, e lembro-me apenas disso, e é mais ou menos assim que termina. Você sabe, há pessoas que contam histórias sobre o que é estar em coma, e eu experimentei isso com certeza. Lembro-me de pensar que era um bebê em um berço em um determinado momento, meu cérebro tentando situar meu corpo no espaço e entender o que estava acontecendo, ouvindo tudo ao meu redor, mas incapaz de abrir os olhos. Lembro-me literalmente de gritar para mim mesma abrir os olhos, mas não conseguia. Lembro-me de chorar, gritar, ficar muito confusa e muito chateada. E então, quando finalmente consegui abrir os olhos e ouvir que eu havia passado por um transplante de coração e que minha vida mudaria para sempre, meu transplante de coração foi realmente apenas o começo. Como eu disse, meus pulmões entraram em colapso 2 vezes depois, meus rins falharam, tive que reaprender a andar, a falar, a engolir, a beber líquidos, a comer comida. Tive que reaprender a escrever. Foi realmente difícil para mim entender como o que aconteceu comigo aconteceu por muito tempo. Eu tinha essa atitude de por que eu? E então foi quando comecei a relembrar minha experiência que as coisas meio que se acalmaram. Eu não sei, gostaria de poder voltar mesmo só para sentir aquela sensação mais uma vez, seria o significado da vida. Parecia o significado da vida, e eu gostaria de poder voltar. Mas o melhor que posso fazer é viver e tentar viver através do amor e da aceitação. Em minha opinião pessoal, essa é a única maneira de chegar o mais perto possível dessa sensação, porque quando vivo através do amor, eu olho para cada experiência e cada situação com amor. Olho para cada pessoa com amor, tentando entender todos os lados de cada situação, de cada pessoa. E quando você realmente tenta se responsabilizar por isso, acho que começa a haver mudanças na maneira como simplesmente experimenta e pensa sobre a vida. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei para fortalecer o canal. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como este, não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.